Alô pessoal, Toninho Castro do canal Papão Poder que vem do Norte. Como todo torcedor bicolor, muito preocupado, muito triste com o que aconteceu, né? A gente ainda está bem aqui, infelizmente, né? É impressionante o que tem acontecido com o Paysandu. Impressionante, gente. Impressionante. Nós, torcedores bicolores, temos, sei lá, que tomar banho de sal grosso, tem que se apegar a alguma fé grande, porque não é possível, gente. Tem, nas outras séries C, tinha time que subiu com 9 pontos. A galinhada subiu com 9 pontos. O Paysandu fez 10 pontos e até agora não subiu. Tudo tem batido na trave, tudo tem batido, tem sido um trave, um empecilho. Que absurdo, cara, que tem acontecido com o Paysandu, que absurdo. Por que é tão difícil? Eu sei que fácil não é Paysandu, tem que ser complicado, mas é impressionante, cara. Temos que exorcizar tudo isso aí. Sabemos que tem um lado oculto muito forte torcendo contra esse acesso do Paysandu, mas é impressionante, cara. Uma sucessão de perrengue que não tem dado certo. O Paysandu já era para ter subido há 2 rodadas atrás, infelizmente está nesse negócio aí. Aí hoje é uma sucessão de erros. Infelizmente eu tenho que abordar muita coisa aqui negativa. A comissão técnica não há o que discutir. Foi a responsável pela essa mudança do Paysandu. Mas assim como a comissão técnica do Hélio dos Anjos foi responsável por essa mudança do Paysandu, a comissão técnica do Amazonas foi responsável pela mudança do Amazonas, né? O Lacerda estava no time, estava voando, na reta final meteu os pés pelas mãos, indicou jogadores que não rendeu, tinha que colocar os caras para justificar a indicação dele, não deu certo. Os caras não correram, o time começou a perder. E aí mudaram o técnico lá. Voltou o Luizinho, chegou o Luizinho Vieira. Ele colocou os caras que vinham correndo antes. Aqueles caras, como a gente chama em Belém, papaxibé da terra, que tem sangue na veia. Os caras botaram para correr. 2 vitórias seguidas. Aí foi jogar com o Paysandu hoje a 3ª vitória seguida. Ele mudou tudo. O Hélio dos Anjos, quando chegou no Paysandu, mudou tudo e o Paysandu começou a vencer. Então é hora de mudar novamente. É hora de mudar novamente. O Hélio dos Anjos não pode querer morrer abraçado com o Nicolas Careca. Me perdoe os defensores do Nicolas Careca, mas eu não vejo futebol desse cidadão para ele ser titular no Paysandu. Eu pergunto ao torcedor bicolor o que o Nicolas Careca fez hoje. O que o Nicolas Careca fez hoje enquanto ele teve em campo? Ah, porque joga pro time, porque o gol do jogo passado contra o Botafogo ele raspou de cabeça, o Vinícius Leite bateu de primeiro e fez. Se ele não tivesse, ele não tinha acontecido o gol. Amigo, atacante vive de gol. Nicolas Careca, quando foi o último gol que ele fez pelo Paysandu? Atacante vive de gol. Essa história de, porque joga pro time, porque ajuda a marcar, porque não sei o que. Então bota um volante lá no ataque, bota um zagueiro lá no ataque. Primeiro, um ponto importante. O seu Hélio dos Anjos tem um respeito demais que toda a torcida tem. Mas ele foi expulso há 3 rodadas atrás. O que ele tinha de arrumar de novo, entrar, ganhar experiência dele, com a cabeça dele, a tranquilidade que era para ter, entrar em confusão de novo e ser expulso de novo no jogo contra o Botafogo? Hoje ele fez falta. O Guilherme dos Anjos hoje simplesmente meteu os pés pelas mãos. Cara, foi uma sucessão de erros. Tá entendendo? A escalação é aquela. Ninguém tira da cabeça do Hélio dos Anjos que o Nicolas Careca não é titular. O que tem acontecido com o Bruno Alves? O Bruno Alves jogou aqui no jogo da classificação contra o Amazonas. Ele
o Paysandu com 2 a menos, ele arrebentou quando entrou, carregou o time nas costas, deu sangue. O que aconteceu com esse futebol do Bruno Alves? Será pessoal a bronca do Hélio dos Anjos com ele? Eu não acredito que seja. Só pode ser. O cara não entra mais, nem relacionado foi hoje. O ataque do Paysandu, a meu ver, tem que ser Vinícius Leite, Mário Sérgio e Bruno Alves. Deixa esse Nicolas Careca para jogar como volante quando o time estiver ganhando, já que ele só faz isso, recompor. Bom, e põe ele como volante ou como zagueiro. Como atacante não tem condição. Infelizmente, como atacante não tem condição. Professor, o senhor vai querer morrer abraçado com esse Nicolas Careca? Nós precisamos de velocidade. Ponha o Bruno Alves. Se não está dando certo, muda. O Luizinho Vieira mudou, tá aí. O Amazonas com 3 vitórias seguidas. Mude. Não morra abraçado com gente que não está dando, que não tá fazendo, não rendendo nada pro time. Essa história que o cara joga para recompor, para marcar, para não sei o quê, isso não é atacante para mim. Para mim, atacante tem que fazer gol. Foi uma sucessão de erros hoje. O Gessi Maranhão, quando ele entrou, ele era para ter entrado no lugar do Nicolas Careca, como aquele volante, mas só no nome volante, mas teria que ser um falso atacante, como ele entrou no jogo contra o Botafogo em Belém, que ele entrou e mudou a história do jogo. Ele entrou ou não entrou como volante naquele jogo contra o Botafogo em Belém? Ele entrou como um falso atacante, um falso volante, mas jogando no ataque. Era para ele ter entrado hoje assim. Aí o seu Guilherme me tira o zagueiro e me puxa o Gessi Maranhão para a zaga. Pronto, acabou. Acabou o ataque do Paysandu. Demorou demais em substituir, tirar o Nicolas Careca, quando tirou o Gessi Maranhão, que era para ser o falso atacante lá, meio volante subindo para o ataque, e põe ele para a zaga. Acabou o ataque do Paysandu. Então hoje foi uma sucessão de erros. Outra coisa, o Paysandu tem que ser humilde. Vários times na Série C ganham jogo na humildade. Estamos jogando em casa, estamos ganhando, estamos empatando, vamos primeiro marcar, depois a gente sai no contra-ataque. Não é vergonha marcar e sair no contra-ataque. O Paysandu foi querer bater de frente o tempo todo, sabendo que o adversário estava com um ímpeto maior. Jogava no contra-ataque quando estava 1 a 0. Vamos marcar e sair no contra-ataque. Quando empatou, não se desespera. Empatou, nós ainda estamos na Série B. Ninguém se desespera. O Paysandu se mandou para frente, deixou espaço. O Amazonas o tempo todo jogou como quis. A marcação do Paysandu não mordeu, não foi aquele time aguerrido, não diminuiu espaço, não funcionou. Alguma coisa deu errado hoje. Teria o Paysandu ficado soberbo? Teria que ter mais humildade. Marca primeiro, depois sai no contra-ataque. Não pode perder. Jogando em casa com 55 mil pessoas, 60 mil pessoas, não podia ter perdido esse jogo. Não podia. Agora, professor, ou o senhor abre mão do Nicolas Careca e põe o Bruno Alves, ou um jogador de velocidade para puxar o contra-ataque, para jogar humilde. Primeiro marcar, diminuir os espaços e sair no contra-ataque. Ou o senhor vai morrer abraçado com o Nicolas Careca. Estou lhe dizendo. Põe um time capaz de marcar. O Paysandu não pode perder por mais de 2 gols de diferença, vocês sabem disso. Esse mesmo Amazonas foi lá e ganhou dos caras de 2 a 0, porque o Amazonas foi humilde. Primeiro ele marcou, que nem jogou em Belém hoje, depois ele atacou. No momento algum ele deixou espaço para o Volta Redonda. Se o Paysandu for para lá, bater de frente com o Volta Redonda, querer ser um tal e deixar espaço na zaga, com um atacante morto que nem o Nicolas Careca, vai ser um desastre. E, infelizmente,
vocês vão conseguir perder o acesso, entrar para a história do Paysandu, como perder o acesso mais fácil da história da Série C. E eu tenho certeza que vocês não vão querer isso. Professor, põe a cabeça no lugar, arme o time guerreiro, arrancador de topo, solidário, do pescoço para baixo é canela. Vocês vão ter que enfrentar lá a CBF, que o Volta Redonda é afiliado da CBF. Vocês vão ter que enfrentar lá a arbitragem, vocês vão ter que enfrentar lá a torcida e o Volta Redonda. Vocês têm que botar na cabeça uma coisa, vocês vão enfrentar tudo isso lá. E depois não adianta vir com desculpa. Ah, porque a arbitragem não marcou um pênalti. Ah, porque a arbitragem expulsou o jogador nosso. Estava puxando para os caras. Não adianta vir com o negócio de história de voar, vem para cá não. Vocês pediram isso. Vocês pediram isso. Agora vocês vão ter que... Professor, o senhor que fala em raça, o senhor que fala que vai sangrar, o senhor falou para os jogadores que ia sangrar. Eu quero ver o senhor sangrar agora. Eu quero ver o senhor e a sua comissão técnica sangrar agora. E botar um time que corra, que marque, que faça gol. Tira essa porcaria desse Nicolas Careca, nem leva essa imundície lá para relação não. Põe lá o moleque da base no lugar dessa imundície. Põe o Bruno Alves. Experimenta, muda, professor. Só vai morrer abraçado com esse Nicolas Careca. Ele tira o espaço do Mário Sérgio. Ele ocupa o espaço do Mário Sérgio. Ele não ataca. Ele quer defender, bota essa imundície na zaga, então tira um zagueiro e bota ele lá na zaga. Entendeu? O senhor tem que mudar. O senhor tem que botar um time capaz de chegar lá e correr, marcar, diminuir os espaços e atacar. E não pode ser um time frouxo, não, porque o Volta Redonda, ele vai vir com tudo isso. CBF, arbitragem, e não adianta reclamar depois, não. Não adianta reclamar que vocês pediram isso. Vocês pediram isso. Ou então vocês vão entrar para a história da comissão técnica que perdeu o acesso mais fácil da história da Série C. Foi uma vergonha, aquele estádio lotado, aquela festa da torcida. Cara, isso aí foi uma vergonha. Vocês têm que se envergonhar disso. Vocês têm que se envergonhar disso. Palmas para a Fiel Tricolor. Palmas para essa nação. Para quem gastou seu dinheiro. Quem fez aquela festa linda. Que vai passar todo o Brasil, no mundo, aquela festa. A maior festa do futebol brasileiro dos últimos tempos. Paysandu na Série C, a torcida faz uma festa daquela. Aí, por uma sucessão de erros, felizmente aconteceu esse desastre hoje.